Deuteronômio capítulo 2. O Deus que guia pelo deserto. Ao prosseguir no discurso registrado em Deuteronômio capítulo 2, Moisés continua relembrando ao povo os caminhos percorridos sob a mão de Deus. Depois de narrar em Deuteronômio capítulo 1 a incredulidade em Cádiz Barneia e a disciplina que se seguiu, ele volta-se agora para os detalhes da longa jornada no deserto. Não era uma caminhada sem propósito, nem um movimento aleatório de tribos errantes. Era a condução precisa do Senhor que em cada passo revelava seu caráter e preparava seu povo para herdar a terra prometida. Logo no início, Moisés relembra: Depois viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Essa recordação mostra como o Senhor os fez voltar ao caminho do Mar Vermelho, em direção ao sul. Um retorno que parecia retrocesso, mas que estava sob o controle de Deus. O texto nos revela que passaram muitos dias contornando o Monte Seir, até que o Senhor disse: Basta-vos andar em redor deste monte, virai-vos para o norte. Aqui vemos como Deus, soberanamente, coloca limites até mesmo no tempo da disciplina. O povo precisava aprender, mas não ficaria indefinidamente em círculos. Há um momento em que o Senhor diz: basta. Esse basta não é fruto de impaciência, mas de graça. Ele não permite que seus filhos permaneçam presos em ciclos sem sentido. Quando o tempo da lição é suficiente, abre-se uma nova direção. Isso nos ensina que os desertos da vida não são eternos. Há períodos em que Deus nos deixa contornar montanhas, repetindo passos, enfrentando as mesmas situações, até que finalmente nos chama a seguir em frente. Quantos de nós já não sentimos estar andando em círculos espirituais, presos em padrões de erro, dúvida ou desânimo? Mas chega a hora em que a voz de Deus ecoa dizendo: basta. Esse chamado é convite à esperança. Ele não apenas encerra ciclos, mas aponta caminhos novos. Billy Graham disse: Deus pode usar o deserto para nos ensinar, mas nunca pretende que façamos dele nossa casa. Essa verdade se cumpre aqui. O deserto foi sala de aula, não destino final. Moisés recorda que estavam para passar pelos termos dos filhos de Esaú em Seir, e Deus ordenou que não contendesse com eles. O Senhor explicou: Não contendeis com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta do pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Essa ordem é surpreendente. O povo estava sendo preparado para conquistar, mas nem tudo o que parecia oportunidade era vontade de Deus. A terra de Seir fora dada a Esaú, e Israel deveria respeitar esse limite. A obediência não se manifesta apenas no que conquistamos, mas também no que deixamos de tomar. Aqui aprendemos que nem tudo o que está ao alcance é promessa. Podemos desejar, podemos até ter força para conquistar, mas se não é dado por Deus, não nos pertence. A maturidade espiritual inclui aceitar limites. Quantas vezes nos frustramos porque Deus diz não a algo que parecia bom? Mas se não nos foi dado, insistir é desobediência. Obedecer também significa respeitar o que Deus reservou a outros. Isso gera descanso, pois sabemos que aquilo que é nosso, o Senhor nos entregará. Billy Graham disse: A verdadeira liberdade não está em conquistar tudo, mas em descansar sabendo que Deus nos dará exatamente o que precisamos. Israel precisava aprender isso, e nós também. O Senhor ainda ordenou que Israel comprasse alimento e água de Edom, pagando por eles. O povo de Deus deveria agir com integridade, sem usar sua posição para explorar ou tomar à força. Ser o povo escolhido não lhes dava direito de agir injustamente. Essa instrução nos mostra que a santidade de Israel não estava apenas nas vitórias, mas também no modo como se relacionava com outras nações. O testemunho deles deveria revelar um Deus justo e fiel, que honra compromissos. A fé autêntica se expressa em atitudes práticas de honestidade e respeito. Moisés reforça que mesmo no deserto, Deus havia sustentado o povo. Ele declara: O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto.
Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Essa frase é um resumo da fidelidade divina. O deserto poderia ter sido um lugar de miséria, mas tornou-se cenário de provisão. O maná descia diariamente, a água brotava da rocha, as roupas não envelheciam, os pés não se gastavam. O Senhor cuidava deles em cada detalhe. Esse testemunho precisava ser lembrado, porque a memória da provisão gera confiança para o futuro. Não importa quanto tempo dure o deserto, se Deus está presente, nada nos falta. Essa lembrança nos ensina que mesmo em tempos de disciplina, o Senhor permanece fiel. Ele não abandona seus filhos ainda que os corrija. Muitas vezes confundimos disciplina com rejeição, mas Deus disciplina porque ama. Sua fidelidade se manifesta até mesmo quando nos conduz por caminhos difíceis. Billy Graham disse: "A fidelidade de Deus é o alicerce da nossa esperança. Mesmo quando falhamos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo." Israel precisava entender que sua sobrevivência no deserto não era fruto de acaso, mas da mão constante de Deus. O mesmo se aplica a nós. Cada manhã em que despertamos, cada recurso que temos, cada livramento recebido, é testemunho da fidelidade divina. Em seguida, Moisés recorda a passagem por Moabe. Mais uma vez, Deus ordenou que não contendesse com esse povo. Disse: "Não contendas com Moabe, nem provoques a peleja, porque não te darei possessão da sua terra, porque aos filhos de Ló tenho dado Ar em possessão." Assim como com Edom, Israel deveria respeitar os limites. O Senhor lembrava que havia dado terras a outras nações também. Isso revela que Deus governa toda a história, não apenas de Israel. Ele distribui heranças, estabelece fronteiras, levanta e abate nações. Israel não era o único objeto de seu cuidado. Essa visão deveria ampliar o coração do povo, mostrando que o Senhor é Deus de toda a terra. Essa perspectiva também nos ensina a enxergar além de nossas próprias experiências. Deus não cuida apenas de nós individualmente, mas tem planos para todos. Ele é soberano sobre a história das nações, sobre povos e culturas. Nosso chamado é reconhecer que fazemos parte de algo maior, o plano eterno de Deus. Billy Graham disse: "O Evangelho não é herança de uma nação, mas presente de Deus para todas as nações." Essa declaração ecoa o ensino de Deuteronômio capítulo 2. O Senhor que guiava Israel também cuidava de Edom, Moabe e Amon. Ele é Deus universal, Senhor da história. Ao relatar esses encontros, Moisés ensina à nova geração que obedecer não era apenas lutar e vencer, mas também saber respeitar e esperar. A conquista não seria fruto de ímpeto, mas de submissão. O Senhor mostrava que cada passo era guiado, cada limite estabelecido, cada nação incluída em seu plano. Israel deveria aprender que não estava sozinho no mundo, mas inserido na ordem do Criador. Esse aprendizado seria essencial para o futuro. Quando entrassem em Canaã, precisariam lembrar que a vitória não seria fruto de arrogância, mas de obediência. Assim, a narrativa avança mostrando como o povo contornou os limites estabelecidos, aguardando o tempo certo de enfrentar os inimigos que o Senhor determinaria. O deserto não era apenas disciplina, mas também sala de aula. O Senhor estava formando um povo obediente, que soubesse ouvir e seguir suas instruções. Cada não, cada limite, cada lembrança de provisão era parte da preparação. A nova geração precisava aprender que Canaã não seria conquistada pela força do braço, mas pela fidelidade de Deus. O mesmo vale para nós hoje. Não herdamos as promessas pela nossa ousadia, mas pela nossa obediência. Seguindo o relato, Moisés destaca que, ao se aproximarem da terra dos filhos de Amon, o Senhor novamente ordenou: "Não os molestes, nem contendas com eles, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, porque aos filhos de Ló a tenho dado por possessão." Essa insistência do Senhor em estabelecer limites tinha um objetivo claro: formar em Israel um coração obediente. Eles precisavam aprender que não estavam no controle da jornada, mas caminhavam sob as ordens de Deus. Cada passo, cada desvio,
Cada recusa em guerrear fazia parte do treinamento espiritual que moldaria sua identidade como nação da aliança. A nova geração que ouvia essas palavras deveria gravar em sua mente que a vida com Deus não é vivida na base da ansiedade, mas da submissão. Eles precisavam entender que o Senhor governa todas as coisas, inclusive a herança dos outros povos. Não se tratava apenas de esperar pela hora certa, mas também de reconhecer que Deus tem planos para além do povo escolhido. Isso impedia que o coração de Israel se enchesse de orgulho. Muitas vezes, a obediência inclui aceitar que não somos o centro exclusivo do plano divino, mas parte de uma história maior, onde Deus manifesta sua soberania e graça. Moisés recorda que Deus mesmo havia destruído os antigos habitantes das terras de Moabe e Amon, como os Emins e os Omzins, povos grandes e numerosos, altos como os gigantes. O texto mostra que o Senhor deu vitória a Moabe e Amon contra povos poderosos, entregando-lhes herança. Esse detalhe é importante. Deus não cuidava apenas de Israel, mas também de outras nações. Isso deveria fortalecer a fé do povo, pois se Deus já havia feito tais coisas por outros, certamente faria também por eles. A fidelidade de Deus em agir na história era ampla, e Israel precisava confiar nesse mesmo agir. Há aqui uma grande lição para nós. Muitas vezes, pensamos que o cuidado de Deus se limita ao que vemos em nossa própria vida. Mas o Senhor atua em dimensões muito maiores. Quando percebemos sua mão agindo em outros contextos, em outras pessoas, em outras nações, devemos ser inspirados e não invejosos. Saber que Deus é fiel em todo lugar reforça a certeza de que Ele será fiel também conosco. Billy Graham disse: "A fidelidade de Deus não depende de fronteiras geográficas. Onde quer que haja um coração humano, ali Deus deseja manifestar sua graça." Essa verdade precisa moldar nosso coração para confiar plenamente na soberania divina. Depois de contornar os territórios de Edom, Moabe e Amon, o Senhor finalmente deu uma nova direção. Moisés recorda que Deus disse: "Hoje começarei a pôr o terror de ti e o temor de ti sobre os povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti." Esse anúncio marca uma transição. Agora o povo estava entrando em uma nova fase da jornada. Depois de anos de espera, chegava o tempo de avanço. Deus mesmo colocaria o temor nos corações das nações vizinhas, preparando o caminho para a conquista. O que vemos aqui é o Senhor agindo antes mesmo da batalha. Ele já trabalhava nos bastidores, gerando medo nos inimigos. Isso mostra que a vitória não seria fruto apenas de força militar, mas do mover divino que antecedia a guerra. Esse ponto nos ensina que muitas vezes Deus prepara o caminho antes de nós. Ele abre portas, move circunstâncias, trabalha nos corações, de modo que quando chegamos à batalha, ela já está encaminhada. É uma lembrança de que não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à frente, preparando cada detalhe. Billy Graham declarou: "Deus já está onde você ainda não chegou. Ele já está preparando a estrada que você ainda não percorreu." Essa verdade é consolo para todo cristão. Não importa quão assustador seja o futuro, Deus já está nele, preparando nossa vitória. A narrativa prossegue com Moisés relatando a aproximação à terra de Seom, rei dos amorreus, em Esbom. Moisés enviou mensageiros com palavras de paz, pedindo passagem pelo território, com a promessa de não tomar nada à força, mas comprar alimento e água, como haviam feito com Edom e Moabe. Essa atitude mostra a disposição de Israel de agir corretamente. O povo não buscava guerra desnecessária, apenas queria atravessar. No entanto, Seom não quis permitir a passagem. O texto diz que o Senhor endureceu-lhe o espírito e obstinou-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de Israel. Aqui se revela um mistério profundo. Deus estava no controle até mesmo da resistência de Seom. O endurecimento não era acaso, mas parte do plano divino. Isso nos lembra que nada escapa à soberania de Deus, nem mesmo à oposição dos inimigos. A batalha contra Seom foi inevitável, e Israel o derrotou com poder. Moisés declara que feriram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, tomando todas as suas cidades. Essa foi a primeira grande vitória da nova geração,
e um marco importante. O Senhor havia prometido e agora cumpria. Aquele que os havia sustentado no deserto também lhes dava vitória contra os inimigos. A vitória sobre Seom era sinal de que o tempo da promessa havia chegado. Era como se o Senhor dissesse: vocês esperaram, obedeceram, confiaram. Agora verão minha mão guerreando por vocês. Esse momento traz uma lição essencial. A vitória só veio porque o tempo de Deus havia chegado. Antes, o povo havia tentado lutar sem a ordem do Senhor e fracassaram. Agora, com a ordem de Deus, venceram. Isso mostra que a diferença não estava na força de Israel, mas na presença de Deus. O que faz a vitória não é a espada empunhada, mas a mão que guia a batalha. Quantas vezes corremos à frente tentando resolver com nossas forças e colhemos fracassos? A grande diferença está em esperar o mover de Deus. Billy Graham afirmou: a vitória não vem da pressa humana, mas da obediência a Deus no seu tempo. Esse é o segredo da caminhada cristã. Não avançar antes da hora, nem recuar quando Deus manda ir. Moisés narra que Israel tomou todas as cidades, desde Aroer até Gileade. O testemunho é impressionante. Não houve cidade demasiadamente forte para nós. Todas o Senhor nosso Deus nos entregou. Essa frase ecoa como um hino de fé. Aquilo que antes parecia impossível, agora era testemunho de vitória. Os muros que intimidavam, as cidades fortificadas que geravam medo, tudo se curvava diante do poder de Deus. Essa declaração precisava ser gravada no coração do povo. Não há inimigo grande demais quando o Senhor luta por nós. Essa verdade também fala às nossas vidas. Quantas vezes olhamos para situações que parecem fortalezas intransponíveis? Problemas familiares, vícios persistentes, lutas emocionais, desafios financeiros. Aos nossos olhos, parecem muros impossíveis de derrubar. Mas em Cristo aprendemos que nenhuma cidade é demasiadamente forte. Ele é maior do que qualquer obstáculo. A vitória não está em nós, mas nele. Billy Graham disse: não existe problema tão grande que Deus não possa resolver, nem montanha tão alta que Deus não possa mover. Essa certeza precisa encher nossos corações de fé e coragem. No entanto, é importante notar que mesmo após a vitória, Israel obedeceu à ordem do Senhor de não invadir a terra dos filhos de Amon. A tentação poderia ser grande, afinal, estavam em ritmo de conquistas, mas obedeceram. Isso mostra que a maturidade não está apenas em vencer batalhas, mas em saber parar quando Deus manda parar. A disciplina de obedecer é tão essencial quanto a coragem de lutar. O povo estava aprendendo que a conquista verdadeira é obedecer em tudo, seja em avançar, seja em recuar. Assim, Deuteronômio capítulo 2 nos conduz a uma visão equilibrada da jornada. Não se trata apenas de vitórias espetaculares, mas também de limites respeitados. Não se trata apenas de conquistar territórios, mas de aprender a esperar o tempo certo. Não se trata apenas de ver muros caírem, mas de confiar que Deus está no controle da história. O Senhor estava moldando seu povo para ser diferente das nações ao redor, não apenas pela força militar, mas pela obediência e fé. Israel seria conhecido não apenas pelas vitórias, mas pela fidelidade ao Deus que guia no deserto. A narrativa de Moisés, ao encerrar Deuteronômio capítulo 2, reforça que a vitória sobre Seom não foi um episódio isolado, mas parte de um plano maior de Deus. O povo havia respeitado limites, aguardado instruções, obedecido em detalhes, e agora, quando finalmente o Senhor os enviou à batalha, nenhuma cidade se mostrou forte demais, nenhuma muralha foi alta demais, nenhum exército numeroso demais. A vitória era completa, não porque Israel fosse poderoso, mas porque Deus era fiel. Essa lição deveria marcar profundamente a nova geração. A segurança não estava em espadas afiadas, mas na presença constante do Senhor. É notável que mesmo após a vitória, Moisés não se coloca como herói. Ele não exalta a si mesmo nem ao povo, mas coloca toda a glória no Senhor. Isso nos ensina sobre humildade em tempos de triunfo. Muitas vezes, depois de uma vitória, somos tentados a pensar que foi nossa força, nossa inteligência,
nossa estratégia que nos trouxe até ali. Mas a palavra nos lembra: todas o Senhor nosso Deus nos entregou. A fé verdadeira reconhece que até mesmo nossas conquistas são graça. Billy Graham disse: quando vemos vitórias, devemos nos lembrar de que não são medalhas da nossa coragem, mas testemunhos da graça de Deus. O coração humilde é o que mantém a vitória pura livre do orgulho. Esse relato também é um testemunho de que Deus não apenas sustenta em tempos de necessidade, mas conduz ao triunfo no tempo certo. Aquele que enviou o maná também derrubou muralhas. Aquele que fez brotar água da rocha também fez tremer exércitos inimigos. O mesmo Deus que alimenta é o que dá vitória. Isso significa que em cada estação da vida, o Senhor é suficiente. Não há situação em que sua mão não esteja presente. Ele é o Deus do deserto e da conquista, o Deus da espera e da vitória. A nova geração precisava confiar que o mesmo Senhor que lhes dera o deserto, lhes daria também a terra. Outro aspecto relevante é a fidelidade de Moisés em recordar os feitos de Deus com detalhes. Ele não queria que a memória da nova geração fosse seletiva, lembrando apenas das vitórias, mas também dos nãos, dos limites, das esperas. Essa memória completa é fundamental. Nossa fé não se constrói apenas sobre vitórias, mas também sobre as lições da espera. Quantos cristãos hoje se frustram porque lembram apenas das promessas, mas não dos processos? Moisés ensinava que a história da fé é feita de obediência, paciência e confiança, não apenas de resultados visíveis. A vitória de hoje só foi possível porque houve disciplina ontem. Billy Graham disse: a fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele sabe quando deve. Essa afirmação resume a essência de Deuteronômio capítulo 2. Israel aprendeu a esperar o tempo de Deus. Lutou quando Ele disse lutar, recuou quando Ele disse recuar, respeitou quando Ele disse respeitar. Esse ritmo de obediência formou um povo preparado para herdar a promessa. Da mesma forma, nossa vida de fé se fortalece quando aceitamos que o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe quando dizer sim, quando dizer não e quando dizer espere. Ao olhar para o conjunto do capítulo, vemos uma progressão clara. Primeiro, o povo contornou o monte Seir, andando em círculos até que Deus disse: basta. Depois, respeitaram Edom, Moabe e Amon, entendendo que nem tudo estava em suas mãos. Por fim, enfrentaram Seom e venceram, descobrindo que não havia inimigo grande demais para o Senhor. Essa progressão mostra que a vida espiritual também tem estágios. Há tempos de repetição, tempos de espera e tempos de avanço. Em todos eles, a presença de Deus é o fator decisivo. Não importa em que estágio estejamos, a mão do Senhor está nos conduzindo. Esse capítulo aponta também para Cristo. Assim como Israel venceu porque o Senhor lutava por eles, nós vencemos porque Cristo venceu por nós. Ele é quem derrubou o maior inimigo, o pecado, e conquistou a vitória na cruz. Nossos inimigos hoje podem se manifestar em muitas formas: tentações, lutas internas, opressões espirituais, mas todos são vencidos em Cristo. A cruz é a prova de que nenhuma cidade é demasiadamente forte. Em Jesus, temos acesso à vitória definitiva. Essa é a terra prometida para a qual caminhamos, a vida eterna com Deus. Billy Graham declarou: a cruz é a maior prova de que Deus luta por nós. Não há vitória maior do que a de Cristo sobre o pecado e a morte. Essa citação encaixa-se perfeitamente aqui. Assim como Israel viu o impossível acontecer diante de Sião, nós também vemos o impossível realizado na cruz. O que parecia derrota tornou-se a maior vitória da história. Isso nos dá confiança de que, assim como Cristo venceu, também venceremos em seu nome. Aplicando essa mensagem ao nosso dia a dia, precisamos lembrar que há batalhas que não são nossas, mas do Senhor. Muitas vezes, carregamos fardos que não fomos chamados a carregar, tentando resolver com nossas forças o que só Deus pode resolver. O capítulo nos ensina a esperar pelo tempo certo, respeitar os limites e avançar apenas quando o Senhor nos envia. Nossa vida cristã se torna mais leve
quando descansamos na certeza de que Deus está no controle. Ele sabe quando dizer não, quando dizer espere e quando dizer avance. Essa confiança nos dá paz em meio ao deserto e coragem diante dos gigantes. Billy Graham também disse: entregar nossa vida a Cristo é confiar que Ele está no volante e não nós. E quando Ele dirige, sempre chegamos ao destino certo. Essa é a postura que o povo de Israel precisava ter, e é a mesma que precisamos adotar hoje. Não estamos no controle da estrada, mas nas mãos do Deus que guia com fidelidade. Se entregarmos o volante a Ele, podemos ter certeza de que chegaremos à terra prometida. Ao concluir este estudo, somos convidados a refletir: em que estágio da jornada estamos? Estamos contornando montanhas, ouvindo a voz de Deus dizer basta? Estamos respeitando limites, aprendendo a esperar? Ou estamos diante de uma batalha, precisando confiar que nenhuma cidade é demasiadamente forte? Em qualquer estágio, a resposta é a mesma: confiar no Senhor. Ele é o Deus que guia pelo deserto, sustenta na espera e dá vitória no tempo certo. O chamado é para obedecer, confiar e descansar nele. E aqui está o apelo do coração de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Ele é o guia fiel que nunca falha. Sem ele, o deserto se torna confusão e a batalha se torna derrota. Mas com ele, até os momentos mais áridos se transformam em escola de fé. E as batalhas mais assustadoras se tornam testemunho de vitória. Talvez você esteja cansado de andar em círculos. Hoje o Senhor diz basta. Volte-se para Cristo, entregue sua vida a Ele e descubra o caminho da promessa. Senhor nosso Deus, agradecemos por Tua palavra em Deuteronômio capítulo 2. Obrigado porque aprendemos que o deserto é escola de obediência, que os limites são parte do Teu plano e que a vitória vem no Teu tempo. Pedimos que nos dês um coração obediente, disposto a esperar, respeitar e avançar conforme Tua ordem. Livra-nos da impaciência, fortalece-nos contra o desânimo e dá-nos confiança de que não há inimigo grande demais para Ti. Que cada pessoa que ouve esta mensagem encontre descanso em Cristo, o verdadeiro guia pelo deserto. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos vemos no próximo estudo.